Muito bem, Brasil, já estamos de volta com você neste momento especial. É sempre um privilégio e é sempre um momento muito especial no nosso programa. Se trata do momento de fé, onde nós vamos levar você a um texto bíblico. E para isto nós vamos ler a palavra de Deus lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, a partir do verso de número 11, que diz o texto sagrado: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Temos lido um texto das Escrituras nessa missiva de Paulo no capítulo 4, do verso de número 11 ao verso 14, e aqui está uma mensagem que eu quero trazer o tema: os 5 ministérios. Eu quero falar desses 5 ministérios. E quais são esses ministérios? A palavra ministro no grego é upereta ou simplesmente uperetes. Se fala dos remadores, das pessoas que remavam lá na antiguidade, nos navios que portavam de um país para o outro. Os remadores que estavam ali conduzindo aquela embarcação eram os verdadeiros uperetes, os uperetas. Então, o sentido da palavra ministro, ela vem ser aquele que é servo, aquele que realiza um propósito a serviço de outrem. É esse que é o significado de ministério. E aqui Paulo ele fala dos 5 ministérios. Vamos ver o primeiro: apóstolo. Não são consagrados, e sim reconhecidos pela igreja. Lançam fundamentos às igrejas. Abrem caminhos, porque os apóstolos eles fazem isso. Eles abrem os caminhos. Eles vão para regiões onde não existe o evangelho e lá eles começam a fazer um trabalho especial. Lançar os fundamentos às igrejas. E ali eles começam a trabalhar. É o verdadeiro arranca-toco espiritual. É aquele que vai desbravando os caminhos, as nações, os vilarejos, as vilas, as ilhas, e vai fazendo o trabalho do Senhor. O apóstolo tem a unção de pioneirismo. Mantém a igreja na base correta da sua fundamentação. Ele não ensina heresias para o seu povo. Eles podem atuar no governo da igreja. Estabelece uma cultura do reino dos céus na igreja por onde estão trabalhando para o Senhor. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 4, do verso 9 a 13, ele relata exatamente o conceito que o Paulo tinha a respeito do apóstolo. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, e aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e vós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofeteadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, até ao presente termos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Aqui está um verdadeiro retrato do apostolado que Paulo fala que um apostolado precisa ter. Essas características estão nessa passagem, 1 Coríntios capítulo 4, verso 9
ao versículo de número 13. Os apóstolos estão na fundamentação da igreja junto ao ministério profético. Estão embaixo, não por cima de todos, como vemos nos dias de hoje. Os apóstolos querendo ser reis, que alguns apresentam o ofício apostólico cheio de glamour. As pessoas que querem se promover em cima do título que ele estabeleceu na sua palavra. Por isso, nas características de Paulo, ou no dizer de Paulo, o apóstolo aqui, ele é uma pessoa que vai na frente abrindo caminho para que o evangelho seja pregado e as almas sejam libertas. Nós vemos dessa passagem que o apóstolo é aquele que trabalha num nível violento de morte, estando à frente para abrir caminho. Por isso, o apóstolo não tem medo, ele sabe o que espera ele na frente, por isso ele vai como um verdadeiro trator, arrancando o toco, passando por cima e realizando o grande trabalho do Senhor. Em segundo lugar, nós temos profetas. Profetas não são consagrados e sim reconhecidos pela igreja. Lá no passado, os profetas eram consagrados para oficiarem seus ministérios. Era através da unção derramada sobre a cabeça que distinguia um profeta dos demais. Portanto, agora, o ministério profético na igreja, eles não são consagrados e sim reconhecidos pela igreja, quando você tem esse dom de Deus para profetizar. Estão juntamente com os apóstolos na fundamentação da igreja, trabalham juntos, discernem o coração de Deus e trazem para a terra. São porta-vozes de Deus. As palavras dos profetas têm a mesma autoridade que as palavras de Deus. Apontam direção para a igreja, atuam também no governo da igreja. Por muito tempo, o ministério profético se resumiu a manifestações proféticas ou ainda sendo limitado à igreja local. Mas é muito mais amplo do que nós imaginamos e até mesmo do que isso. O profeta foi chamado para fazer parte do governo da igreja. Ele foi chamado para traduzir o próprio céu na terra, discernir atmosferas, transformar ambientes e decretar a vontade de Deus, não só para o homem, mas para as cidades, para as nações e para o mundo. Deus ele está chamando profetas, homens que tenham coragem de se colocar diante dele, porque ele quer usá-lo. O profeta de ofício não ministra somente em edificação, exortação e consolação, mas também opera na esfera de conselho, de guia, de direção, repreensão, de juízo, correção e revelação, principalmente da revelação da palavra de Deus. Ele é comissionado por Deus com um chamado definido e é reconhecido pelo ministério local, ou seja, uma pessoa não pode chamar a si mesmo ou se autocomissionar profeta, jamais. Deve ser fruto de reconhecimento das manifestações proféticas nele, assim como os apóstolos. E em terceiro lugar, nós temos os mestres. Os mestres ponderam e trazem equilíbrio às revelações recebidas pelos apóstolos e profetas. Ensinam a palavra de forma didática e de fácil entendimento, de fácil compreensão. Atuam também no governo da igreja. Não é um ministério que apenas conhece o que se ensina, mas vive com a sua própria vida cada ensinamento e revelação. Sua vida é verdadeiramente uma carta viva. É uma pessoa abençoada por Deus, com o auxílio do apóstolo e do profeta. Evidentemente, o mestre atua fortemente também no governo da igreja. Nós temos, em quarto lugar, os pastores. Os pastores, eles participam ativamente na consolidação das pessoas, discipulam e acompanham de perto o crescimento de cada pessoa. Aconselham, tratam feridas, traumas, complexos, trazem de volta a identidade, ajustam a visão para que os filhos sejam lançados. Esse é o pastor que é chamado por Deus. Olha, gente, você nem imagine
os grandes problemas de feridas, de traumas e complexidades que está acontecendo agora nos últimos tempos. Somente a graça de Deus na vida de um pastor, para poder cuidar de vidas, para poder trazer de volta a identidade de uma pessoa que se perdeu nos revés da vida. Então o pastor, ele tem essa função de ajustar a visão para que os filhos sejam lançados. Lançados aonde? Lançados na presença de Deus, lançados para a eternidade. A palavra pastor no grego significa aquele que está de olho. Ele está antenado, ele está de olho no seu rebanho, porque ele sabe da sua responsabilidade. O pastor tem como característica principal o amor e o compromisso com os filhos. Ele observa cada um atentamente, atendendo suas necessidades. Essas necessidades são diversas. Ama, ele cuida e sofre até que Cristo seja verdadeiramente gerado em cada um. Você não imagina como é complicado para você gerar Cristo na vida de uma pessoa. Por alguns motivos, o ministério pastoral tem exercido o seu papel de forma distorcida. Eu quero repreender agora, no nome de Jesus, toda distorção no meu ministério. Eu quero estar levando, realizando e fazendo o trabalho do meu Deus de todo o meu coração, com todas as minhas forças e com todo o meu entendimento. Portanto, a função de um pastor não é ocupar um cargo administrativo, nem mesmo se ocupar com tantas outras funções que cabe aos outros ministérios. Ele foi chamado para servir a igreja e ser compromissado com ela, de estar na presença de Deus para poder cuidar da vida das pessoas, para poder estar de olho na vida das pessoas. E em quinto lugar, nós temos o evangelista. Os evangelistas, eles atuam fortemente na sociedade, levam as pessoas a conhecerem a Cristo e as conduz até a igreja. Conscientizam a igreja da importância do evangelismo, manifestam sinais e maravilhas. O evangelista é o braço externo da igreja e ele trabalha conjuntamente com o pastor. Ele se preocupa com as pessoas que estão fora da igreja e usa de estratégia para alcançá-las. O evangelista ganha e o pastor cuida. O evangelista traz as almas para a igreja e o pastor discipula. Desta forma, ele também é um ministério que atua fortemente nas áreas de influência da sociedade. Infelizmente, também é um ministério distorcido pela religião dos últimos tempos, pois o evangelista não apenas evangeliza, mas também traz vida. Ele é um avivalista, ele tem uma palavra avivada e conduz o novo convertido à igreja para ele crescer, o local onde poderá receber cuidados e alimento para que cresça e chegue à maternidade espiritual, para receber, na verdade, o seu crescimento espiritual. Portanto, na igreja, o evangelista gera o entendimento da missão do Ide de Jesus e transmite uma unção de paixão por vidas. Essa que é a verdadeira missão do evangelista, do homem de Deus que é chamado para poder fazer o trabalho. Então a Bíblia diz: ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para que o Senhor fez isso? Verso 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus quer o nosso aperfeiçoamento, Deus quer o nosso crescimento, Deus quer a nossa edificação, mas para isso nós precisamos aceitar o que Ele mesmo disse, o que Ele mesmo deu para o seu povo.
Olha o verso de número 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aqui você gerou um discípulo, aqui você trouxe o entendimento da palavra. A medida da estatura completa de Cristo gerou, na verdade, um verdadeiro discipulado. E o resultado de tudo isso que Paulo falou aqui, desses 5 ministérios, no versículo 14, é para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Eu quero deixar essa palavra ao seu coração neste dia, porque eu sei que o Espírito de Deus está conosco nesse momento. Nós vamos orar e pedir a direção do Senhor. Deus de poder e de glória, obrigado por esta palavra humilde que o Senhor nos deu, mas é a tua revelação. Obrigado por tudo, continua abençoando a tua obra, abençoando teus filhos e o teu povo. Espírito Santo, revela a palavra no nosso coração e no nosso intelecto. Tudo te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.